Olá, queridos! Estou aqui de volta, sabe o quê? Com o tema 2, nessa questão importante. Esse tema 2 fala o quê? Doenças negligenciadas. Como assim negligenciar? Negligenciar é deixar de lado. Como assim, Rosária? Se o governo está negligenciando, é porque ele está negligenciando a sua população. Se você está negligenciando, você não está tendo cuidado consigo mesmo. Então vamos avaliar isso. O que são doenças negligenciadas? São doenças que têm vários casos, crescentes, todo ano na vida. Geralmente são doenças endêmicas. E aquelas que não são endêmicas são aquelas que ficam descontroladas na população. Então, são doenças negligenciadas. Então, essa negligência vem por quê? Porque o governo não dá atenção. Essa negligência vem por quê? Porque a população não dá atenção. Essa negligência vem por quê? Porque você não para pensar sobre isso. Então, doenças negligenciadas são doenças que podem ser severas na população, severas. Então, aqui, olha, vamos trabalhar sobre, por exemplo, algumas doenças que para nós, aqui no Brasil, são intensas. Vamos lá. Rosário, o que você falou mesmo, que são doenças negligenciadas, são doenças que se apresentam em grande escala todo ano. Casos novos, endêmicas. Aqui no Brasil temos vários. Esquistossomose, que é uma questão alarmante, tá? Na região Nordeste, alarmante mesmo. Mas temos esquistossomose, temos a malária, temos doenças negligenciadas. Temos aí a febre amarela. Tem algumas doenças que são provocadas por protozoários, algumas doenças que são provocadas por vermes, doenças provocadas por vírus ou bactérias. Então, o que pode acontecer? Por exemplo, uma doença negligenciada, ela pode estar ligada ao excesso de vetores. Uma doença negligenciada, ela pode estar ligada à falta de saneamento, né? Tratamento da água, tratamento do esgoto. Então, essas doenças fazem o quê? A falta de educação sanitária, a falta de higiene, né? A falta de saneamento, o excesso de vetores, podem contribuir para espalhar essa doença pela determinada região, ou quando sai da região, passa a ser uma epidemia e pandemia. Nós temos epidemia, endemia e pandemia. Então, essas doenças podem acontecer naquela região intensamente sempre, e ela pode sair daí e ir para outro lugar. E então, nós temos problemas que podem fugir ao controle e que fogem ao controle. Doenças negligenciadas, por exemplo, no Brasil. A esquistossomose, olha aí, que eu falei para vocês. Tá ligado ao que a esquistossomose? A falta de saneamento. Tá ligado ao quê? O caramujo, ele existe. Ele reproduz, está na água. Se eu não tivesse ninguém doente, então tratar os doentes é um mecanismo de controle de doenças? Claro. Se não tem ninguém doente, não elimina ovos, não elimina cistos. E aí, obviamente, isso funciona. Por exemplo, a leishmaniose. A leishmaniose é uma doença causada pela leishmania. Existem duas leishmanioses. A leishmaniose visceral e a leishmaniose tegumentar. E duas leishmanias, né, protozoários, digamos assim, distintos, veiculados por quem? Mosquito palha, lutisômia. E daí, Rosário? E daí que essa doença é uma doença antiga. A tegumentar tem o nome de úlcera de Bauru. É uma doença negligenciada porque está ligada a vetor, está ligada a um mosquitinho e a um inseto. Então, é uma doença que foge ao controle. Foge ao controle por quê? Se eu tenho um doente, pica, leva o mosquitinho, ele passa a ser um vetor, transmitindo de um cachorro para outro, de um humano para o cachorro, do cachorro para o humano. Então,
A leishmaniose tem vacina para o cachorro. Só que as pessoas têm cachorro e não levam o cachorro para vacinar. Além disso, quando não podem mais ficar com o cachorro, em vez de doarem, liberam na rua. A quantidade de cachorrinho na rua não está no gibi. E aí, Rosário, o que acontece? É uma doença que é negligenciada. Tuberculose, mas tem BCG, é uma doença causada por bactérias, né? Mas tem a vacina, que é uma vacina eficiente, já desde a época da guerra, lá atrás. Então, nós temos uma vacina eficiente. Não era para se falar mais de tuberculose hoje. Porque se fala de tuberculose se a vacina é eficiente? Porque é uma doença negligenciada. Está ligada ao quê? Ao tratamento do doente, mas está ligado ao ambiente, está ligado às pessoas que não tomam a vacina, não tomam. Existe uma pesquisa que fala que crianças há pouco não têm tomado a vacina. Vão fazer novas campanhas, novos investimentos. Então, nós temos várias doenças chamadas negligenciadas, que são doenças que acometem a população e que deveriam estar no controle. Por exemplo, a grande incidência do desmatamento na floresta amazônica, né? na Mata Atlântica, em outros lugares, no próprio, digamos assim, no próprio Cerrado, em outros lugares, são doenças que facilitam, digamos assim, a espalhar os vetores. E que esse vetor pode ser um percevejo, que é na questão ali da doença de Chagas, pode ser um mosquito, no caso da malária, da leishmaniose, né? Então, nós temos ali várias situações que podem proporcionar espalhar determinadas doenças. E aí, Rosário? E daí que não há uma campanha efetiva do governo e uma vontade intensa de acertar da população. Então, nós temos ali vários problemas relacionados a isso. Por exemplo, a esquistossomose, que eu falei para vocês, por exemplo, lá o estado de Alagoas, é um estado que tem grande quantidade, só ele não, tá? A região nordeste ali, você vai, vai subindo ainda que o babado é forte. E aí, olha só o que acontece, de casos com esquistossomose. Como, por exemplo, é uma doença que envolve, é uma região socioeconômica muito carente, não tem acesso à água, não tem acesso a um esgoto, não tem educação sanitária. Então, vamos fazer um POPSE ali, que vai para o mesmo lago, para o mesmo rio, que lava roupa, que a criança brinca no calor, que faz comida, o POPSE vai ser despejado lá. Então, existem córregos, existem assim faixas de esgoto correndo pela rua. Então, o que acontece? Acontece que é uma doença que foge ao controle. Foge. Então, nós precisamos ter atenção. Atenção. Não era para, por exemplo, nós temos hoje problemas como a ascaridíase. O que é a ascaridíase? A ascaridíase é a vulga lombriga, provocada por um verme nematodo chamado Ascaris lumbricoides. Está ligada ao quê? Está ligada à falta de higiene, de lavar as mãos, falta de higiene pessoal, falta de higiene alimentar, lavar as verduras, né? Lavar os frutos antes de comê-los. Então, nós temos ali um processo de saneamento feito pelo governo, tratamento da água e do esgoto. E aí cria uma casa que é uma casa que vai ter água, que vai ter esgoto e vai ter impostos. Então, nós temos um problema socioeconômico. Por quê? Porque o tipo de pessoa atingida não é a pessoa que vai ter essa questão de uma qualificação de um lar, uma água encanada. Então, nós temos um problema abrangente. E existem várias instituições, né, científicas que trabalham junto ao governo ou entidades governamentais que trabalham para poder, assim, poderem juntos
conseguirem, digamos assim, uma eficiência no tratamento e no controle dessas doenças negligenciadas. A indústria farmacêutica para tratamento, ela tem crescido barbaramente. Essas doenças negligenciadas, elas deveriam trabalhar na prevenção e não no combate. Então, essas doenças negligenciadas, elas são doenças que podem ser, por exemplo, tropicais, endêmicas, como, por exemplo, essa que envolve a dengue, a febre amarela, que envolve a leishmaniose, são doenças negligenciadas. Elas podem estar, digamos assim, relacionadas ao quê? Relacionadas a questões precárias de moradia, né? Na questão ali na área, na comunidade em que vive. Então, a questões de não ter uma moradia efetiva, como é o caso da doença de Chagas, pode estar ligada à falta de saneamento, a uma alimentação inadequada, uma higiene alimentar, digamos assim, do alimento, uma educação alimentar importante. Então, várias situações contribuem para isso. Então, olha só, em 2017, a Organização Mundial de Saúde, ela reconheceu, ela fez um trabalho, levantou junto com as pessoas, e ela reconheceu para nós 20 doenças negligenciadas grandes. A primeira está ligada a helmintos. O que são helmintos? Rosária, helmintos são vermes intestinais. Então, o que entra aí de vermes intestinais? Oxiurose, entra aí ascaridíase, está relacionada à ingestão. Ingestão de quê? De ovos. Ovos que estão onde? No alimento. Ovos que vão estar onde? Na água. Então, o sistema de tratamento da água e do esgoto é um sistema fundamental. Uma outra doença que é um arbovírus, que é a dengue. A dengue é uma doença negligenciada. Está relacionada ao quê, Rosária? A proliferação excessiva do mosquito, entre eles o Aedes aegypti. Por quê? O número de doentes aumenta, ele vai se alimentar, passa a ser contaminante. Então, o que ele faz? Quando ele é um hematófago, principalmente as fêmeas, né? As fêmeas que se alimentam, porque elas que põem ovos vão ter um embrião, então as fêmeas precisam de uma matéria nutritiva maior para poder reproduzir, gerar os filhotes, as larvas, né? Os ovos. E aí o que acontece? Acontece que é uma doença que cresce. A população não colabora. Joga pneu na rua, joga latinha, não trata a piscina, abandona. A pessoa muda, vende a casa ou deixa a casa para lá, deixa a piscina lá sem tratamento, não tampa a caixa d'água, tem plantinha, não põe terrinha. Então, várias situações, o desmatamento crescente, sem controle. Quem controla o desmatamento? O governo. Não sou eu, como população, nem você. Quem controla o governo. Então, isso tudo passa a ser uma doença negligenciada. Hanseníase. Hanseníase é uma doença severa, uma doença que dói, ataca nervos, terminações nervosas, dói. Não come aquela parte, come cartilagem, né? Faz aquela questão. Começa com uma mancha. Eu botei para vocês aí um slide, mais adiante, que você vai ver como acontece. Por que uma pessoa contrai isso? Contrai aonde? Contaminação, sem proteção na pele. Olha só, não tem vacina. Não tem vacina, hanseníase. Então, é uma questão de higiene. É uma questão
de controle pessoal, higiene pessoal. Então, essa higiene ela tem que ser aplicada no nosso dia a dia. As leishmanioses, eu já falei para vocês. As leishmanioses, que são duas, estão relacionadas à questão dos protozoários e a veiculação pelo mosquito. Então, está relacionado à grande incidência de desmatamento, aumenta severamente isso. Já falei para vocês sobre a esquistossomose, o Schistossoma mansoni, que é um verme plateuminto, um verme de corpo achatado, que tem como hospedeiro intermediário o caramujo do gênero Bionfalaria. Então nós temos ali um ciclo entre miracídios e cercária. Os miracídios são os primeiros ovos, são ovos ciliados, né? São as primeiras larvas. É uma larva gerando outra larva. E aí é uma coisa que foge ao controle. Eu poderia controlar isso? Posso. Como é que eu posso controlar? Questão de saneamento, tratamento dos doentes. Então, nós temos isso que foge ao controle. A raiva humana é uma doença que você dificilmente escuta falar aqui. Não tem vacina para o humano, mas tem vacina para o seu cachorro e para o seu gato. E tem campanhas, várias campanhas ocorrem no decorrer do ano. Você precisa levar o seu cachorrinho e o seu gatinho, não soltar cachorrinho de rua, né? Soltar o cachorrinho na rua nem o gatinho. A raiva humana pode ser contraída através do morcego. Então, numa área mais onde tem árvores frutíferas, eu tenho que tomar cuidado com relação a isso. E a escabiose? O que é a escabiose? É a sarna. A sarna é causada por um artrópode. Então, onde tem isso? Esse artrópode, né, que é causador da sarna, da escabiose, ele vai o quê? Uma questão de higiene. Então, não compartilhar roupas, lençóis sujos, trocar a higiene, tomar banho. Isso está relacionado à questão da sarna. E a doença de Chagas, Rosário? A doença de Chagas, ela está relacionada a quem? A um protozoário flagelado chamado Trypanosoma cruzi. E isso está relacionado ao quê? É uma doença silenciosa. Essa doença, ela também é severa. É uma doença que ocorre vários casos novos todo ano nas regiões endêmicas. Por quê? Você sabia que você pode ser contaminado, vamos supor, ano de 2023, pela doença de Chagas? O vetor é um percevejo do gênero Triatoma. Todos os triatomídeos são vetores da doença de Chagas, do Trypanosoma cruzi. Não é através da picada, porque não é um mosquito, é um percevejo. Então, é através das fezes do percevejo. Esse percevejo é hematófago. Então, quando ele está picando, chupando sangue, ele defeca e elimina as fezes ali que você bate assim, coça, joga naquele buraquinho e aí começa o processo de contaminação. Mas você sabia que uma pessoa, para desenvolver doença de Chagas, ela pode ser contaminada hoje e só ter o primeiro sintoma daqui a 10 anos, 7 anos, 15 anos, depois da contaminação? Então, o controle da doença de Chagas é dificílimo na população, até porque está relacionado ao quê? A questões, o quê que eu falei para vocês? A questões socioeconômicas, a casa de pau a pique. Então, constrói uma casa de alvenaria, governo federal junto com o municipal, estadual, fazem aquelas casas de baixo custo, alvenaria, bota a casa de pau a pique, que é de tronco de árvore com barro, abaixo e transfere. Ali vai ter água, vai ter luz, mas tem imposto. Embora o imposto seja pequeno, há um imposto. Poxa, mas se a família, a mulher é uma rendeira, vive da venda da produção de rendas ali, de coisas regionais. E se o marido é um pescador, vive dali, a renda, ela cai. Não tem como pagar impostos. E aí o que acontece? Acontece o descontrole dessa doença. Novos casos todos. Então é uma coisa intensa. Então nós temos ali doenças, digamos assim,
negligenciadas. São doenças, por exemplo, intensas. O tracoma, ele tem crescido na população humana. É tratável, mas ele tem crescido. Já, por exemplo, a doença do sono, nós não temos aqui. A doença do sono, ela é veiculada por insetos. Um inseto que é chamado de Tsetse, mas na África tem. A doença do sono não tem cura, assim como a doença de Chagas. Eles estão tentando contornar a situação, estão tentando reverter a situação, mas é uma questão que depende de diversas colocações. Colocação governamental, seja das 3 esferas, federais, estaduais, municipais, colocação da população para organizar em relação a isso. Rosário, e a filariose? A filariose, ela tem um apelido de elefantíase. O que ela faz? O nome dela, filariose linfática. Então, ela retém linfa. Então, a pele esgaça, a pele incha pela retenção de linfa. É um verme chamado Filaria wuchereria. Esse verme wuchereria, ele obstrui a corrente linfática, causando esse problema que nós estamos vendo aí. Na perna, tá na perna. Em alguns países pode atingir o rosto, né, na altura assim do pescoço, pode atingir braço, região mamária, bolsa escrotal. Regiões mais comuns são braço, rosto, porque você se cobre e deixa o rosto, então rosto e perna. São regiões que ficam de fora porque está relacionado ao vetor. E esse vetor é exatamente um mosquito. Então, nós temos ali tudo que revolve mosquito. Você pensa assim, entardecer ao anoitecer. Eu não estou falando para você que está relacionado só no final da tarde ou à noite, né? Existem alguns insetos, mosquitos, que vão durante o dia. Mas ao anoitecer, ao entardecer, eles ficam mais ativos. Então, as chances de contaminação aumentam. Então, se eu vou para o mato, uma região de mata, uma região que eu sei que pode ter grande quantidade, eu vou usar um repelente, eu vou usar um inseticida, né? Eu vou colocar uma tela na janela da casa e assim vai. E a teníase, digamos assim, e a cistercicose? Existem vários tipos de teníase. As mais comuns e faladas são teníase relacionada ao boi ou porco. Mas a teníase causada pelo peixe tem crescido na população. Por quê? Vamos comer peixe cru. Então, saber a origem, né? Cozinhar bem a carne, carne do boi, carne do porco, carne do peixe, cozinhar bem é importante. A Taenia solium, que é a tênia do porco, ela, os ovos dela podem proporcionar uma doença, outra doença chamada cisticercose. A cisticercose, ela vai gerar sintomas diferentes com relação. Então, para evitar cisticercose, eu tenho que lavar bem os alimentos. Eu tenho que tomar cuidado com essa ingestão. Não suja a boca, roer a unha, lavar as verduras, consumir água que eu possa ferver, ou uma água que já veio tratada, ou uma água filtrada. Então, isso tudo chama-se educação sanitária. Então, eu preciso ter uma eficiência na participação disso. Então, eu vou falar para vocês, a Organização Mundial de Saúde, ela não pensa só nessas doenças, ela pensa em outras doenças, outros problemas, outros processos, com que picada de cobra, de aranha, de escorpião, que tem crescido. Você você consegue acompanhar em redes sociais, em diversas, uma cobra que foi achada no quintal, uma cobra que foi achada dentro do vaso sanitário, uma cobra que foi achada na piscina. Rosário, mas por quê, pô? Porque você está desmatando. Então, os bichos estão ficando sem os locais. Então, essas empresas, a ação governamental, né, precisa, nós precisamos
ter atenção à questão do meio ambiente. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, digamos assim, em 2020, o Brasil tinha quase 10 milhões de pessoas necessitando, quase 10 milhões, isso deve ter crescido, infelizmente, necessitando de tratamento, de contorno para doenças negligenciadas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes foge ao nosso controle e a gente não consegue dar suporte. Essas partes mais escuras, né, nesse mapa mundi aí que eu coloquei para vocês, vocês conseguem observar tudo isso lá no portal. Se você entrar lá na tua plataforma, lá na sala de aula, né, no seu material, você consegue ler perfeitamente sobre isso. E daí, quanto mais escura é a região, mais intensa ela é de doenças negligenciadas, cada um lá no seu quadrado. Vocês reparem que a parte de cima, onde tem a temperatura, que é mais fria, lógico, né, tá lá, tem saneamento, tratamento da água, tratamento de esgoto, grande campanha da questão vacinação. Vocês reparem que a coloração para doenças negligenciadas cai. Mas os países, digamos assim, as áreas, né, entre os trópicos, que é uma área que o calorzinho, o clima já favorece, vocês reparem que a incidência de doenças negligenciadas cresce. Então, queridos, temos que ter percepção com essas doenças negligenciadas. Nós estávamos lendo, você se for lá, você for perceber, você vai ver que, por exemplo, hoje a diabetes, ela passa a ser uma doença negligenciada. Aí você fala assim, poxa, Rosária, mas como que a diabetes vai ser uma doença negligenciada? Negligenciada pelo governo, né? Negligenciada por nós. Por que negligenciada? Porque nós não temos uma educação alimentar. Então, há um saturamento do que você come. Lá na frente, né? A alimentação incorreta, uma alimentação rica em carboidratos, isso tudo, uma falta de atividade física, a questão do desenvolvimento do computador, notebook, celular, e você, criança pequenininha, isso tudo faz aumentar a obesidade. Mais adiante teremos problemas com relação a isso, tá? Então, é para nós começarmos o quê? A pensar. O próximo tema vai falar sobre Covid-19. Nós falamos sobre essa seleção e as vacinas utilizáveis. Um beijão para você e até a próxima.